E aí, gente, estamos aqui para mais um Na Na mesa. Mesa com Débora e Carlinhos Senegal, onde a gente compartilha um pouco das nossas meditações aqui matinais, né? Nessa humilde mesa, a gente senta todos os dias e a gente ora por muita gente e a gente lê a palavra, a gente recebe do Senhor. E vira e mexe, tem algo muito interessante. E Deus toca o nosso coração e diz: grava aí, vamos colocar nas redes sociais para a gente também abençoar outras pessoas. Então seja bem-vindo a mais um Na Mesa. Hoje a gente vai trazer a história do rei Josias, né, de 2 Crônicas, capítulo 34, tá? A gente vai falar sobre você não entrar em guerras que não são suas, né? E esse é um exemplo perfeito do rei Josias, mas existe muitos ensinamentos nesses 2 capítulos que a gente leu e A que história dele é tão ampla que é está distribuída, na verdade, né, entre o capítulo 34 e o e o trinta e 35. cinco, né? Assim como foi a história também do pai dele, né? Tiveram 3 capítulos. A história do rei Josias ali tem muita coisa para contar. Uma coisa interessante é que ele começou criança, né? Ele foi rei criança, Com né? 8 anos de idade. Com 8 anos de idade. E ele reinou Fazendo vergonha a muito marmanjo. há muito marmanjo, né? Então, com 8 anos, ele reinou durante 30 anos. Então, assim, eu vou trazer. Você pode ler segundo Crônicas, tá? E você vai entender muito mais, mas a gente vai trazer aqui, até para não tomar muito seu tempo, as partes mais interessantes do texto e que a gente refletiu, né? O rei Josias, ele entrou criança, ele reinou, né, começou o seu reinado como criança, mas o versículo 2 já diz assim: ele fez o que era bom aos olhos do Senhor e seguiu com muito cuidado o bom exemplo do seu antepassado Davi. Ou seja, esse rei, ele tinha uma consciência, né, do que passou lá atrás. Mas uma coisa muito interessante é que muita coisa tinha sido destruída, né? Muita coisa tinha sido destruída por conta de um rei que antes dele havia destruído muita coisa, inclusive até matado um profeta, né? Sim, Que é o rei Manassés, que matou o profeta Isaías, né? sim. Isso é o que diz a tradição, É o né? que diz Eu acho que a a, Bíblia não fala, mas não tem fala, estudiosos da Bíblia que juntam as peças o livro e, chamado Talmud, e do que os judeus determinam. consideram um livro tradicional, Exato, a fala sobre a morte tradição de fala, Isaías, né? né? Então, assim, é correto, é correto afirmar que essa possibilidade é muito grande. Mas aí mostra, né, como ele, desde novinho mesmo, apesar da pouca idade, ele se dedicou a fazer uma reforma, né? E a organizar as coisas e ajeitar e fazer o que era certo. É. E a primeira coisa assim que me tocou muito foi que ele disse: bora fazer uma reforma, vamos restabelecer as coisas, porque a gente está diante de um caos e isso me tocou muito, assim, me faz refletir, porque muitas das vezes a nossa vida está um caos. E por onde a gente deve começar? E ele começou pelo lugar certo, ele começou pela casa de Deus, né? Ele disse: vamos organizar a casa de Deus, vamos organizar o templo. Naquela época existia o templo que foi feito pelo filho de Davi, né, o Salomão, e esse templo era sempre assim, saqueado, reconstruído, saqueado, reconstruído. Era. Então era um lugar assim. E ele pega esse templo completamente destruído, completamente sujo. Ele foi bem inteligente, né? Ele fez um sistema de doações e de recolhimento de oferta. E ele mesmo deu o exemplo, ele e os oficiais dele, as lideranças ali constituídas, eles foram os primeiros a consagrar os próprios recursos para essa É, oferta. e, Então ele liderou muito pelo exemplo, né? Isso é um ponto importante, né? Principalmente para você que nos acompanha, vocês que são gestores de projetos, pastores, líderes, missionários, se você quer restaurar alguma coisa, estabelecer alguma coisa, fazer alguma missão, Josias deixa esse exemplo, né? Ele usa seus próprios recursos e tem a iniciativa de reformar. Vamos reconstruir, né, o que é sagrado. Mas, engraçado, no percurso da reconstrução acontece um fato importante, né? Aqui no versículo 14 fala, né, que
um velho livro foi encontrado. Opa, né? esse velho livro. O Ilquias, o sumo sacerdote, estava lá registrando a prata que tinha sido recolhida, né, que é justamente as ofertas, e ele encontrou um velho livro. E aí ele viu que era o livro das leis de Deus dadas através de Moisés. É que era muito comum, sempre em guerras, os reis, né, de outras nações tentar apagar a tradição, né, daquele povo, daquela cultura. Porque se você não tem tradição, e eu vou dizer isso para você, gente, é uma das armadilhas que o diabo faz na nossa vida, é fazer com que a gente se garanta muito e a gente siga nossos próprios intuitos, né? Nossas próprias Os nossos próprios parâmetros, e a gente esqueça da tradição. Existe um apagamento dos parâmetros coletivos, Exatamente. que a Bíblia chama dos marcos antigos. A Bíblia diz, não remova os marcos antigos. Deus Exatamente. diz isso. Então, quando você não liga para isso, quando você acha que isso é coisa de velho, que as coisas mudaram... Claro Quem vive que de passado é museu, nessas claro frases... que existem coisas que vão, né, se atualizando com o tempo, e a gente tem que ter discernimento para saber o que é que a gente deve abraçar como novo. Isso. E o que a gente não deve, mas não é saudável ir para o extremo em que você diz que tudo que é tradição deve ser rejeitado. Você não deve olhar e você deve construir tudo de acordo com sua própria compreensão do que é bom. Eles estavam Como se recontando... você tivesse em areia movediça, né? Exato. Eles estavam recontando coisas materiais e acharam um velho livro. E como ele... Assim, a tradição aqui também era oral, né, levando em consideração isso, se memorizava coisas, mas como também se matava muita gente... E as tribos, né, rivais, faziam questão de matar também aquelas pessoas que eram guardiões das memórias, né, das histórias. Então, você tinha histórias partidas. Sim. Então, possivelmente, esse povo ele já não comemorava mais, possivelmente não, que a gente vai ver lá na frente, né, as tradições, a Páscoa, né, que a gente vai ver que vai ser restabelecida por Josias. Então, assim, por quê? Para não lembrar. Não lembrar de Deus, não lembrar das vitórias. E talvez você esteja... fez, né? Do que Deus fez. O que Deus fez. Do que ele instituiu. E é muito importante para você que está vendo esse vídeo e talvez esteja passando por uma situação difícil, ou conhece alguém que esteja numa situação difícil, para papel em branco e começa a escrever tudo que o Senhor já fez na tua vida. Esse foi um conselho que a gente recebeu no início da nossa caminhada como missionários, por um missionário mais experiente que a gente. A gente armou uma arapuca para ele, né? A gente chamou ele para jantar e a gente, na verdade, inundou ele de perguntas, coitado. Acho que ele ficou até cansado. E acho que é uma pergunta que foi chave e que a gente nunca esqueceu. A gente perguntou o que mantinha ele firme nos tempos de crise. E ele disse, os marcos. Os marcos. Você precisa ter o costume de registrar os marcos para começo de conversa. Então, sempre que alguma coisa acontecer, sempre que Deus falar, sempre que houver confirmação, sempre que você vivenciar um milagre, uma resposta de oração, você vai anotar aquilo ali num lugar especial. Exato. E quando você estiver no meio de uma tempestade, que você... Sabe aquelas tempestades tão grandes que você não consegue nem diferenciar o céu da terra, você não consegue enxergar um palmo na sua frente. Eu já tive em situações assim, você não vai fazer nada, você não vai dar mais nenhum passo. Você vai buscar esse registro desses marcos e você vai lembrar de tudo que Deus fez por você. É esse exercício que a Bíblia chama de trazer a memória o que dá esperança. Não, e se você não fez isso até agora, não tem problema. O que você tem hoje, que já foi motivo de oração um dia? Senta e escreva. Uma cura, a cura de um filho, uma casa, A restauração uma restauração de um casamento. Ou o livramento de um relacionamento abusivo. Qualquer coisa que você um dia se colocou de joelho, vai ser um marco para você. Até a própria experiência de salvação, né? A experiência de salvação, como foi a sua experiência? O primeiro amor e tudo. Exato. Mas tem muita coisa aqui sobre Josias, vamos caminhar. Vamos caminhar. Ele acha esse livro. O livro que Josias achou, né, que os levitas, né, os profetas, aquelas pessoas que estavam organizando, foi o livro de Moisés.
o livro que falava sobre a caminhada do povo. E esse livro foi lido para o rei em voz alta. Exatamente. E aqui diz que quando ele ouviu aquelas palavras, ele ficou apavorado. Ele rasgou as roupas e ele disse para os líderes dele, né, as pessoas que assistiam ele de perto, vão ao templo e orem ao Senhor por mim. Isso aqui está no versículo 20. Não, Isso, 21. Vão ao templo e orem ao Senhor por mim. Orem por todo o remanescente de Israel e de Judá. Porque esse livro diz que o motivo pelo qual a grande ira do Senhor foi derramada sobre nós é que nossos pais não obedeceram a palavra do Senhor e não agiram conforme o que está escrito nesse livro. Então, o livro ele trazia palavras muito, muito sérias sobre aqueles que não se mantivessem fiéis ao que tinha sido determinado por Deus. E aí eles foram buscar uma sacerdotisa, né? A sacerdotisa Uda. Na verdade, não foram buscar, eles foram até ela, né? Foram até onde ela morava. E uma ela... sacerdotisa mulher, né? Sacerdotisa já é mulher, né? É, exato. Não, uma profetisa. A gente trocou o nome. Desculpa, é uma profetisa. Uma profetisa, que isso. era a esposa do alfaiate do templo, né? Do rei, exatamente. O cara que fazia as roupas do rei. Uma profetisa, né? exato. E ela diz mesmo que Deus estava confirmando que aquilo ali tudo ia acontecer, que a cidade seria destruída, que as maldições escritas no livro iriam se cumprir por esse motivo mesmo, né? Pelo que o próprio livro dizia, porque o povo tinha abandonado a Deus e tinha se curvado diante de deuses falsos, e por isso a ira do Senhor tinha sido despertada e haveria consequências. Mas, no mesmo momento, ela também disse, digam ao rei de Judá que, já que você se entristeceu e se humilhou diante de mim quando ouviu essas palavras e rasgou a sua roupa e chorou, eu ouvi a sua oração, então eu não vou enviar esse mal prometido sobre esse povo enquanto você estiver vivo. Então Deus poupa ele de uma forma muito específica da ira. Ele diz, por amor a você, eu não vou fazer isso. Eu vou reter a minha ira enquanto você estiver aqui na terra. Amém. Foi misericordioso Foi com misericordioso. ele. Principalmente porque ele não sabia, né? Então, ele restabelece, né? Ele destrói todas as imagens que haviam pela cidade. Na verdade, ele já dá continuidade a uma coisa que ele estava fazendo. Só que agora eu acho com que muito ele mais sentido, saiu de um lugar de ignorância. Muito né? mais agora intencionalidade. Passou a fazer sentido, foi intencional. Ele restabelece a Páscoa, né? A festa da Páscoa, exato. né? E Páscoa quer dizer passagem, né? É uma festa que faz o povo relembrar da libertação do cativeiro do povo hebreu no Egito. Então é a história, praticamente a história de Moisés, né? Moisés ali saindo do Egito, levando o povo, atravessando o rio, o mar se abre, toda aquela história. Então a Páscoa é uma festa judaica, uma festa não ainda judaica, né? Nesse momento, uma festa ainda do povo, né? Uma festa de memória, de né? De memória, né? Para lembrar. E aí ele, beleza, aí restabeleceu. A gente vai para o 35, né? Isso. Então o 35 ele continua falando das reformas que ele foi fazendo e de como ele instituiu naquele povo, entre aquele lugar, a adoração ao Deus vivo. Ele não foi tolerante com a adoração de outros deuses, ele saiu criando um sistema de logística, né, para que cada família pudesse ser assistida por um levita, por um sacerdote, para que todos eles tivessem as funções do templo. Exatamente, as funções do templo. E ele restabeleceu, porque naquela época a gente ainda não tinha esse acesso livre que a gente tem hoje a Deus, então tinha que ser através da figura do sacerdote. Mas o que foi que ele fez? Ele criou um sistema em que não era difícil, ele facilitou o acesso a Deus através do sacerdote. Exato. E ele foi fazendo um sistema de distribuição para que cada família tivesse esse acesso de uma forma mais fácil. E ele diz aqui no 18, desde o tempo do profeta Samuel, a Páscoa não havia, no 18 e no 35 já, né? Não havia sido celebrada dessa maneira. Nenhum dos reis de Israel havia celebrado uma Páscoa semelhante a esta, como fez o rei Josias. Ou seja, ele fez, a gente está falando aqui de vários reis. A gente está falando de Samuel, que é o primeiro rei, profeta, governador, né? Que ordena Saul rei, depois Davi rei, depois começa o reinado. Não havia tido uma Páscoa como essa. Veja que referência. Ele não só faz
ele não só restabelece, mas ele restabelece de uma forma que nunca havia acontecido antes. E né? o bonito disso aqui é que eu consigo imaginar como foi, é que ele restabeleceu tanto a forma como o significado. Porque se você parar para pensar, se você foca demais na forma e o significado se perde, em algum momento você vai ser só alguém que faz um ritual vazio. E que você tá lá igual um papagaio, você tá só repetindo o que você Que é aprendeu. muito comum acontecer isso nas igrejas, né? As E pessoas existe focam nos eventos Exato. e, Nos próprios rituais, né? é, Quantas e quantas vezes, eu falo por mim também, quantas e quantas vezes eu já participei da Santa Ceia sem focar no que realmente sem aquilo lembrar, ali né? significava Que para alguém mim. morreu, né? Eu fui muito mais com o espírito legalista de ir lá e de tomar aquele suquinho e comer aquele pão sem um coração contrito, sem um coração agradecido por esse privilégio, pelo que isso significa. Pelo que Jesus fez, né? Por Derramado outro sangue. lado, se você foca demais no significado e você abre mão 100% da forma, que era aquilo que eu estava falando, se você abandona completamente as tradições, em algum momento aquilo ali pode ficar confuso e pode se espalhar de uma forma que você não consiga mais colocar dentro de um sistema de repetição ou de uma forma que você possa até ensinar para os seus filhos, ensinar para as próximas gerações. Aquilo ali perde o caráter didático. O significado solto demais também não é saudável. E o que é bonito aqui desse sistema que Josias criou, e especialmente nessa Páscoa que ele celebrou, foi que ele conseguiu fazer uma união perfeita entre forma e significado. E isso Show. agradou a Deus. Perfeito, perfeito. E aí, beleza, Josias está fazendo algo espetacular, né? Tá Desenroladíssimo. restabelecendo tudo. E ele chega aqui no versículo 21, né, do capítulo 35 de 2 Crônicas. E ele... Na verdade, é a partir do 20, né? Verdade, Ele a fala partir do 20. O rei do Egito. Depois de tudo que Josias havia feito e depois de preparar o templo do Senhor, Neco, o rei do Egito, levou um exército para lutar em Carquemis, junto ao rio Eufrates. E Josias marchou contra ele. Né? O rei Neco, porém, enviou representantes a Josias com esta mensagem: não quero lutar contra você, ó rei de Judá. Vim apenas para combater os meus inimigos. Deixe-me em paz. Deus me disse, ele está falando aqui Deus com D maiúsculo, né? Deus me disse para me apressar. Não se intrometa com Deus, não é nem comigo, com Deus. Ou ele o destruirá, porque ele está comigo. Esse é o tema de fato desse vídeo. Tudo isso aqui né? até agora foi só uma introdução. Tudo isso agora foi introdução. Mas o 22 diz assim: mas Josias não quis saber de voltar atrás. Ele levou o seu exército para a batalha no vale de Mégido, colocou de lado as suas roupas reais, de modo que o inimigo não podia reconhecê-lo. Josias não quis acreditar que a mensagem de Neco era da parte de Deus. Olha que interessante. A gente tem um hebreu, né? E a gente tem um egípcio. Os egípcios têm os seus próprios deuses, né? Os deuses africanos no Egito, né? A sua hierarquia, a sua cultura, o seu jeito de adorar, o seu jeito de fazer as coisas. E os hebreus têm um Deus que é o nosso Deus, né? Jeová, Javé, né? São esses nomes dados aos os deuses hebreus, ao Deus hebreu. São deuses diferentes, mas o nosso Deus me parece que não é uma propriedade nossa. A gente não é dono desse Deus. Porque um cara Neco, né? Neco parece que é um cara aqui de Recife, né? Nasceu aqui em Recife ele. Neco é um cara, ele só queria passar pela região da Palestina para lutar contra a Babilônia. Ele ia se juntar com o rei lá e para poder ir para Babilônia. Olha só, é engraçado porque principalmente a gente que trabalha com um campo transcultural, trabalha com povos muçulmanos, trabalha com outra cultura, a gente acredita que Deus é nosso e a gente é dono dele.
Até esses termos que a gente usa, levar Deus, é o nosso Deus. E aí a gente se torna proprietário de Deus, como se Deus ele não tivesse seu movimento próprio, como se ele não se falasse com outras pessoas, como se ele não amasse outras pessoas, não se comunicasse com outras culturas, né? Então, nesse texto aqui, é claro, Deus falou com Neco, né? E Deus, e Neco é usado para falar em nome de Deus para Josias. E ele fala com autoridade, né? Mas Josias não reconhece essa autoridade. Ele não reconhece essa autoridade. Ele cometeu aqui um erro porque ele nem pensou em, de repente, procurar saber, né? Procurar um sacerdote, dizer, ore por mim, eu gostaria de saber se isso aqui é procurar verdade. Um profeta, procurar uma pessoa. Um sacerdote, um profeta. Ele já partiu do pressuposto de que aquilo ali não era verdade, porque como você disse, né, Deus era propriedade do povo hebreu. E aí esse foi um erro estratégico, porque ele foi para uma guerra que não era uma guerra dele, e ele foi ferido, né? Foi ferido na batalha. Infelizmente, aqui, né, nos próximos versículos, a gente vê que ele, por causa dessa ferida, né, ela foi mortal e ele acabou falecendo. E foi muito triste, porque ele era um rei muito amado. E se não, você ele, para... ele era... Desculpa te interromper, porque eu lembrei de uma história aqui, que foi uma forma como Deus falou com a gente no Senegal, através daquela nossa aluna, lembra? Sim. A gente tinha um curso de informática na nossa garagem. Eu dei aula de informática para o pai de uma garota. E depois o pai dela trouxe a filha, né? E essa filha, Bintu, ela ficou muito amiga da gente. Ela chamava a gente de pai e de mãe. É muito comum no Senegal isso. É estranho aqui no Brasil, mas lá é muito comum. E ela se formou, ela ficou muito feliz, porque foi o primeiro diploma que ela recebeu. Ela se formou em informática básica e informática manutenção de computadores. E ela estava muito feliz porque ela ia arrumar um emprego, tudo. E ela foi criada pela avó, que é muito comum, tá? A avó exerce a maternidade também no Senegal. E a avó, como forma de gratidão, chamou a gente para comer na casa dela. Só que a gente estudava o Wolof, que é uma língua nativa, uma língua franca no Senegal, e ela era Peul. E a gente não falava Peul, a gente só fala francês com ela, né? Então, chegando na casa da avó dela, para almoçar, ela recebeu com todas as honrarias, né? Com tudo que ela podia dar, uma casa muito simples, um lugar muito simples, mas todo conforto, colocou um tapete no chão, a gente sentou. Muito bonito. Muito bonito, mas a gente não falava com ela porque ela não falava a nossa língua, né? A língua que a gente aprendeu. Se comunicava com mímica muito mais, com né? mímica, ou a gente falava para a Bintu, a nossa aluna. A gente senta no tapete no chão, a gente come junto uma comida maravilhosa e quando tudo termina, né? Depois de muito tempo de conversa, de troca, a avó dela chama a gente e diz, olha, eu quero agradecer tudo isso que você fez pela minha neta, orando por você. Isso é uma tradição senegalesa, né? Todo mundo que abençoa alguém, o abençoado dá um retorno, né? Dá em troca uma oração. Naquele momento ela pede para eu abrir as mãos. A minha mente cristã, brasileira, né? Diz assim, como é que eu vou receber uma oração de uma pessoa que não é da minha fé? Né? E eu nem estou entendendo o que ela está falando. De onde vai vir essa oração? Eu não estou entendendo o que ela está falando. E em frações de segundos, assim, eu pensei, eu não vou receber essa oração. E o Espírito Santo me disse, abra suas mãos e receba essa oração. Porque você não é o meu dono. Você não manda em mim, você não me controla. Eu não estou somente em você. E assim, eu sei que isso para explicar teologicamente, biblicamente falando... Mas não é muito difícil, não. Não, eu sei. A gente tem a história de Neco, né? Tem outras também. Tem outras também. Mas assim, naquele momento, e eu sei que havia ali uma dose de preconceito, uma dose de etnocentrismo, uma dose de um monte de doses de coisas. Mas Deus, ele me diz, abra a sua mão e receba a oração. Porque eu sou Deus... e eu sou todo-poderoso. E eu sei que o Senhor jamais me colocaria numa situação onde eu sofresse uma maldição, alguém me prejudicasse. E o Senhor estava preparando aquele ambiente para que aquela pessoa, para que a gente pudesse alcançar, principalmente a nossa aluna, né? E a gente falou muito de Deus para ela, falou muito de Cristo para ela. Nós abrimos as mãos, ela orou. A gente só entendia o amém, né? Porque é parecido.
mas a gente não sabe o que ela disse. E a gente se sentiu muito bem pela oração, a gente se abraçou e foi um momento muito gostoso. E a partir daquele dia as portas se abriram muito mais para a gente convidá-la para Natal, para festa, né, para outros encontros. Mas enfim, eu deixo aqui essa história antes da gente chegar na hora da morte de Josias. Sim. Mas a gente entender que o Senhor também está se movendo. Sim. E a gente vê, quando eu falo que tem na Bíblia, bom, que eu lembre assim, né? Porque pode ter outras, mas que eu me lembre tem a história de Abraão, quando ele estava voltando de uma guerra, que ele se encontrou com Melquisedeque. Melquisedeque. E ele não era do povo hebreu, É. ele era um Ninguém rei sabe. de um povo pagão. A E a gente Bíblia tem- diz que ele era sacerdote do Rei Altíssimo É. e ele abençoou Abraão e Abraão deu dízimo a ele. Quer dizer, aqui a gente tem uma hierarquia espiritual. Isso. Inclusive lá em Hebreus a Bíblia diz que Jesus é ordem, segundo é sacerdote A linhagem de da Melquisedeque. ordem de Melquisedeque. Que ninguém sabe quem é, ninguém Exato. sabe de onde veio. Exato. O próprio Cornélio, quando a gente vai para o Novo Testamento, ele era alguém que buscava Deus. E Jetro, Deus se revelou para ele. o sogro de Moisés, o cunhado de Moisés, Exatamente. que ele chama para ajudar ele no deserto. Então, entre os povos existem aqueles que são do Senhor, que de verdade. alguma forma recebem uma relação, uma revelação especial da parte de Deus, e a gente precisa estar atento a isso. E o que Exato. acontece aqui nessa história claramente é isso. Era um rei realmente de um reino pagão, mas ele tinha uma palavra da parte de Deus e infelizmente Josias não subestimou. ouviu. E aí resolveu lutar uma guerra que não era dele, que é a headline desse vídeo. E ele acaba sendo atingido por uma flecha, né? Um homem que teve um reinado impecável, perfeito, né? Reestabeleceu muitas coisas importantes para o povo, mas foi morto por uma simples flecha que veio de um lugar que não deveria ter vindo. Nesse momento da sua vida, quais são as guerras que você está lutando e que você não deveria lutar, né? Você é uma pessoa hiperativa como eu, que quer fazer muita coisa ao mesmo tempo? Será que Deus está mandando você fazer isso? Porque Deus pegou um imperativo como o apóstolo Paulo e deixou 14 anos antes de fazer a sua viagem missionária, a sua primeira viagem missionária. E ele se tornou o maior evangelista da Bíblia. Né? Existem momentos que Deus diz, pare, descanse, reflita, vá devagar, vá muito lento. Ou só faça o necessário, ou não faça nada. Ou você tem uma relação de troca com Deus e você estabeleceu uma relação onde você tem que fazer muita coisa para satisfazer o seu pai, como se Deus fosse o seu pai biológico. Exato. E a Bíblia diz, eu não vou lembrar da referência agora, mas eu estava tentando procurar aqui, mas eu vou ficar devendo isso. Mas a Bíblia diz que é bom aguardar a Deus em silêncio. Então, em muitos momentos, a gente precisa mesmo esperar por Deus quietinho, em silêncio. O profeta Elias se agir. encontra com Deus no silêncio, né, da caverna, né? Exatamente. Exatamente. Não é no fogo, não é no... Deus passa, vários fenômenos passam Acontece, e Deus não está neles. Não está nele. E aí quando vem a brisa suave, o Senhor está lá. É quando Deus se revela. Então você que está aí nos assistindo, que ouviu até agora, que viu até agora essa história, você precisa ser guiado pelo Espírito Santo para fazer aquilo que Deus quer que você faça. Cuidado por você, de repente, estar trabalhando com alguém que é hiperativo e que estabelece as relações com Deus como uma relação de troca. Alguém que foca na grandeza das coisas, mas não foca na relação com Deus e na obediência. Deus não está nos chamando para fazer coisas boas, para fazer o bem, para fazer um trabalho. Deus está chamando a gente para a gente obedecer. Né? Se Josias tivesse, nesse momento, obedecido, tivesse entendido o que Neco havia dito, ele poderia ter vivido muito mais e poderia ter dado ao povo um reinado, um tempo de reinado, porque foi muito pouco, muito mais prolongado, né? Muito mais próspero. Muito mais próspero. Sabendo que quando você se precipita, quando você erra, também muitas outras pessoas vão pagar pelo seu erro, porque a gente vive em comunidade.
seus filhos, sua esposa. Então, cuidado com essa relação que você estabelece com Deus, de trabalho, de Sempre ter que fazer, né? e De ativismo. e muitas das vezes de escravidão. E durante o dia você termina o dia muito cansado de tanto trabalho e você não teve um momento com Deus, você não teve um momento com a palavra. Porque nem sempre Deus está no movimento, né? Eu achei aqui onde eu estava, o que eu tinha dito, é lá em Lamentações 3:26. Ele diz, bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Então, às vezes, o processo que Deus quer de mim e de você é o silêncio. Existem alguns processos que são de Deus e que não vai valer a pena para a gente adiantar, seja na nossa vida ou na vida de pessoas que são próximas de nós. Às vezes a pessoa que está ali do seu lado, você está irritado com ela, mas existe um processo que ela precisa viver com Deus e naquele momento o que Ele quer de você é somente que você tenha paciência, é somente que você confie que Deus tem o tempo dele para cuidar daquela pessoa, para tratar, e o que você vai fazer para ser alguém da parte de Deus para essa pessoa é somente esperar e orar. É verdade. Que Deus nos abençoe e é bom que a gente possa aprender a ter paciência com todas as coisas. Você que chegou até aqui nesse vídeo foi abençoado, está aqui olhando para mim nesse momento. Feche os teus olhos que eu quero fazer uma oração pela sua vida, pelo seu ministério, por tudo aquilo que você está passando agora. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, eu estendo as mãos porque eu creio que essa pessoa que está do outro lado da tela precisava ouvir essa palavra, Senhor Deus. Ó Deus, abençoa essa pessoa, que essa pessoa possa, neste momento, Senhor Deus, pegar o seu caderno e escrever todos os marcos. Tudo aquilo que ele tem hoje, que ela tem hoje, que já foi motivo de oração. Para que ele possa ter um coração agradecido, Pai. E não um coração choroso, Senhor Deus, cheio de mágoas. Ó Pai, eu te peço agora também nesse momento, que essa pessoa, Pai, ela possa, Senhor Deus, restabelecer uma conexão com esse livro, Senhor Deus. Esse livro que o Josias achou em meio aos escombros. Se que ela possa restaurar essa relação através desse livro, que muitas das vezes está dentro de uma gaveta, está em cima de um armário, está cheio de poeira, Senhor Deus. Que essa pessoa, como diz o Salmo 1, possa meditar na lei de dia e de noite. Ó Pai, eu te peço nesse momento por essa vida, que ela possa, Senhor Deus, ter a sua lembrança restaurada, que ela possa ter uma vida de agradecimento diário e que ela possa, Senhor Deus, apontar para o futuro, mas olhando para trás, olhando para o teu evangelho, olhando para as nossas tradições, os nossos valores. Eu te peço agora, em nome de Jesus, amém. Amém. Você que chegou até aqui, o que é que essa pessoa tem que fazer? Clicar para se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, compartilhar, curtir o vídeo, se você gostou. Se não abençoou a sua vida, não precisa curtir não, mas se de alguma forma abençoou, Mas não custa curte, nada, porque quanto mais você curte, mais aparece para outras pessoas. manda para alguém que você conhece. Setinha, manda para aquela pessoa que você sabe que precisa dessa palavra, nos grupos de WhatsApp, manda. E quando você se inscrever, você ativa o sininho, porque quando você ativa o sininho, sempre que a gente publicar um vídeo novo, você vai receber uma notificação e aí você vai poder receber mais palavras como essa. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.